Olá pessoal, meu nome é Luiz Carlos e nós estamos novamente no canal Vovô dos Mecânicos. Pessoal, hoje eu venho fazer um vidinho aqui meio rapidinho, a respeito de um pouquinho de excesso de consumo da linha Volkswagen Motor Box, Fusca, Brasília, Kombi, e eu vou partir a princípio. Vou mostrar uma peça que vocês conhecem bem. Vocês sabem dessa peça aqui. Isso aqui é uma proteção lá, o fechamento do motor Volkswagen Box, do Fusca, Brasília, quase todos os motor box usam esse tipo de chapa aqui. E mais esse caninho aqui, aonde passa o cabo de acelerador, e ele entra aqui nesse furinho aqui. Vamos ver se dá para vocês verem. Ele passa um pouco. Então, vocês podem achar aí que o que tem que haver isso aqui com consumo. Pessoal, eu vou explicar aqui de uma maneira que para quem entende, é mecânico e entende do ramo, vai entender perfeitamente. Então eu quero tentar explicar de uma maneira para pessoas leigas que não entendem. Então, o que a gente vai começar a falar? Você tem o chassi do carro e você tem motor e câmbio. Esse motor e câmbio vai em cima de coxim, borrachas. Então esse motor sofre movimento no sentido rotação, que é no sentido que vira o motor. Quando você dá torque no motor, ele vira para o sentido anti-horário. Quando você tira o pé, ele faz esse pequeno movimento. Fora isso, na longitudinal, como ele é sobre coxim, quando você passa em ruas irregulares e o motor tem um movimento. E esse movimento acontece o seguinte: você não tem lá no cabo de embreagem um flexível com uma certa curvatura, que é justamente para você ter um controle muito bem da embreagem, porque se não tiver essa curvatura do cabo da embreagem, o que acontece? Você não consegue sair macio com o carro, porque você perde o controle em função desse movimento dos coxins. Então ele sai trepidando e fica horrível. Então esse flexível, inclusive ele normalmente vem de fábrica, já vem com umas goelas que é para você poder ajustar, para que ele fique com uma determinada curva, fazer o ligamento do cabo da embreagem até o câmbio. Pessoal, então eu vou falar uma coisa para vocês. Isso na época eu tinha até cabelo e eu trabalhava na autorizada Volkswagen. Todos os carros zero que vinha na época, no cabo de acelerador vinha um flexível de plástico, aquele plástico cristal, simplesmente que era uma proteção ali do cabo de acelerador. Então o que eu quero falar para vocês, expor para vocês, é o seguinte: se você está lá com o motor bem ajustadinho, marcha lenta, bonitinha, ó, o acionamento do acelerador do carburador está paradinho, funciona maravilha. Só que nessa condição você não está pisando no acelerador. Então vamos fazer o seguinte: você entrou dentro do carro, você encostou o pé no acelerador, o que você acelerou lá é 1/8 ou 1/4 de aceleração. Tenta imaginar você andando numa estrada com... Vocês já ouviram falar na estrada de terra que tem costela de vaca? A vibração que o carro sofre. E você lá com o pé na casquinha, lá andando 60, 70 por hora, o motor está sempre vibrando. E o que acontece? Ele tem um deslocamento entre o conjunto de câmbio e motor do chassi, ele movimenta. Então, se você parar para pensar, quando você está encostado com o pé fixo lá no acelerador em uma determinada aceleração, o eixinho do carburador está constantemente vibrando. E o eixinho do carburador vibrando, o que está acontecendo? Ele está injetando gasolina desnecessariamente. Isso é matemático. Então, pessoal, como que você vai conseguir resolver esse problema?
Isso nada mais é o que você fazer, você tem que fazer basicamente o que é feito no cabo de embreagem, que tem um flexível. No caso do acelerador, você vai ter que pegar a partir dessa chapa aqui, dessa pontinha de cano aqui que tem aqui, você vai ter que arrumar um flexível, pode ser do tipo, não aquela mangueirinha de cristal lá que é muito fina e tal, mas você pode usar uma mangueira de pneumático que ela já é um pouco mais rígida. É uma mangueira que vai ter que ser com furo de 5,16 ou 8 milímetros, que é para você poder encaixar lá no caninho que sai do chassi, e na realidade ele ficar um pouquinho curvado. Por quê? Quando você andar nas estradas irregular ou piso irregular, o que vai acontecer? Então ele vai ter um movimento aqui assim, ele vai quebrar esse movimento. Então, se você imaginar, você está andando com um Volks, uma Kombi, Brasília, no caso de Brasília, se for dupla carburação, é pior ainda, porque você tem dois injetores lá vibrando e mais articulação, tendo uns movimentos necessários, que o desgaste dessas articulações e eixo de borboleta lá do carburador vai ter um desgaste mais a longo prazo. Só que o combustível é imediato, não tem como. Você vai estar injetando óleo através da vibração, é a mesma coisa que você pegar lá no eixinho, lá na articulação do carburador e ficar mexendo. Se você ficar mexendo lá, ele está injetando. Isso com um oitavo, um quarto de aceleração, ele está lá. Ele está vibrando e está injetando combustível desnecessário, não há necessidade disso daí. E o único meio para você quebrar isso aí, você fazendo esse tipo de coisa. Então eu digo para vocês, você vai medir a partir dessa chapa aqui, dessa chapa aqui que é a defletora lá da proteção do ar do motor, até no caninho, você vai tirar uma medida do flexível que você vai colocar para passar o cabo de acelerador dele. Você vai ter que ter essa medida aqui, saber exato e jogar aproximadamente uns 2 centímetros, 2,5 centímetros para ele ficar curvado. Aí você quebra esse movimento. Na realidade, na linha de Volkswagen, mas por uma questão de projeto, dos motores box, motores a ar que não enfrenta esse tipo de problema, é só o Gol BX ou o Gol a ar. Por quê? O Gol a ar já saiu um cabo de acelerador com capa, que ele tem um lugar que ele fixa lá no suporte lá para poder acelerar, e essa capa é fixada na carroceria. E ele tem uma curva também. Então, no caso do Gol BX, não acontece esse tipo de coisa. É um negócio bem simples, bem fácil de resolver, fazendo esse tipo de substituição. Você arruma o bom mesmo seria aquela mangueira, deve ser de nylon, é uma mangueira branca, branco fosco, que ela é mais rígida, é um pouquinho melhor, ela vai deslizar o cabo de aço, o cabo do acelerador vai deslizar melhor dentro dele. Então, pessoal, agora quem quiser fazer exatamente como é um cabo de embreagem, que esse é o correto e ninguém falou nisso, você fazer um suportinho mais ou menos parecido com esse aqui, vamos ver se eu consigo focalizar aqui para você. É uma chapinha com um pedacinho de tubo, encaixa a mangueira, você vai fazer exatamente como tem um suporte no câmbio do Volkswagen que segura o câmbio que segura o cabo de embreagem, que é o flexível do cabo de embreagem. Nada mais que isso, é somente isso daí. Então eu fiz esse desenho aí, ó, que tá aí o desenho A e o desenho B, que é uma vista B, que é esse daqui, entendeu? Aí você vai, essa vista B, você tem que entortar essa chapinha para sair fora do alinhamento do cabo de embreagem e pro cabo de acelerador, vai ficar presa na tampa lá da carcaça do câmbio, é onde fica a coroa e pinhão. Então aí tá uma dica para vocês, entendeu? A vista A é o que tem esse ângulo aqui para sair fora do alinhamento. Então é uma chapinha simples assim, ó, com um pedacinho de caninho para encaixar essa mangueira onde vai lá no tubo do chassi, entendeu? Aí você vai estar resolvendo um problema que é um desgaste excessivo de combustível do Fusca por causa disso daí. Isso ninguém te contou.
Só o vovô dos mecânicos que conta esse tipo de coisa. E eu estou fazendo, tenho feito alguns vídeos sobre motor box, porque é um motor mais antigo, é um projeto antigo. Então tem várias coisas a se poder melhorar. Pessoal, espero que vocês entendam e gostem desse vídeo. Por favor, aí dê um like e ajude o canal do vovô. Compartilhem aí, se inscrevam no canal do vovô para dar uma força. Senão, não vale a pena. Ok? Agora, se tiver algum engenheiro aí que puder ou me convença do contrário, entra aí e comenta o que você achou e do que eu falei, se eu tenho razão ou não. Tá ok, pessoal? Um abraço e até um próximo vídeo. Fui!